Esse era o que você tava de salto alto? Não, esse eu tava de All-Star. Teve um que eu tava de salto alto que eu empurrei carro também, mano. Caralho, velho, verdade. Caralho, eu achei que era o de Não, salto eu alto, nem amigo. Ou lembrava seja, você tem desse. duas histórias empurrando o carro de alguém. Nossa, mano, que bosta, velho. Olá, internet! Estamos aqui mais um videozinho hoje especialzíssimo, pois ontem foi Dia dos Namorados. E então a gente vai pegar uns posts aí, uns tweets da internet pra gente ler e dar risada dos encontros podres que o povo teve, tá? Então vem com a gente e vamos pro vídeo. E não só isso, né, amiga? A gente vai se expor também, porque a gente pegou uns negócios ali que dá umas memórias de guerra. Alguns é só pra rir e talvez ficar em desespero pelas pessoas que contaram a história, talvez. Mas tem uns que a gente pode se expor, né? É, eu gosto muito de me expor, né? Pra quem ouviu o episódio que saiu ontem do podcast, no final eu deixei um pra vocês. Sim, foi um tompeiro assim, ó. Ai, que Deus. Saiu o episódio Pocket ontem, de Dia dos Namorados, especialzíssimo. Então vai lá ouvir e ver, se você quiser também, porque tem vídeo no Spotify. E aí eu me expus sim, Carol também se expôs um pouco ali, né, ali no meio do episódio. Então se você quiser ver exposição, é aqui e é lá, tá bom? Vou mostrar um aqui que eu separei, tá? Uma vez marquei um date pra ir no teatro. O fofo chegou, a gente conversou e notei ele distante, olhando pros lados. Aí eu perguntei se tinha algo incomodando ele. Ele me solta que só saiu comigo pra olhar a ex dele que tava ali também. E aí, amiga, eu separei essa por quê? Porque me lembrou aquele episódio da Phoebe, que é da Phoebe que ela sai com o cara que stalkeia a Úrsula. Sim. É exatamente isso, velho. Nossa, eu achei que ia falar que, tipo, a ex tava na peça, sabe? Era uma das atrizes, Mano, ou que sei cara lá. escroto, velho. Eu me lembrei muito da Phoebe. Eu só separei esse por causa disso. Mas uma bosta, meu Deus do céu. O próximo tá assim: chamei um bofe pra minha casa e ele chegou dizendo que estava com fome. Como uma boa anfitriã, ofereci janta a ele, pois ele pegou a minha panela de arroz, que estava feita pra uma semana, fritou 4 ovos dentro e comeu tudo. Não satisfeito, ele comeu os meus 4 únicos, não últimos. E todo o queijo de manteiga que a minha mãe manda do interior pra mim. Isso daí é sacanagem. Nossa, isso aí é sacanagem. Como se não bastasse comer toda a minha feira, estávamos dormindo já e ele me acorda de madrugada me cutucando, falando: ei, você se importa se eu dormir na sala? Não sei dormir com ninguém. É porque é muito difícil, né, dormir com uma pessoa, mas enfim. Eu, desorientada de sono, só disse pra ele ir. Durante a noite, só conseguia pensar que esse menino ia roubar minhas coisas e minha moto, porque a chave tava lá na sala. Perdi a noite de sono e o bofe no outro dia quase que não vai embora. E o sexo ainda foi ruim. Nossa, mano. Mano, ele comeu toda a comida dela. Eu pensei nessa hora que ela fala que mandou ele ir, que ele tinha comido mais coisa ainda na casa dela. Eu também ligado? pensei nisso. Falei, nossa, o que sobrou ele vai rabar. Mas, gente, não façam isso, né? Não levem pessoas pra casa de vocês, tá ligado? Principalmente se você for menina, mano. Sei lá, cara. Eu fico com medo. Porque ela passou a noite inteira com medo, velho. Tá ligado? Que bosta. Tadinha, ela tava desorientada de sono. Ela podia ter falado na hora que ele falou: ai, não sei dormir com ninguém. Falou, então tchau. Tchau, vai pra sua casa. Tá ligado? É, mano, podia ser assim. Que bosta, mas tá, vamos lá. Peguei uma outra aqui. Essa aqui que me fez rir muito naquela hora, amiga. Eu tava lendo em off aqui pra Carol. Não li pra Carol, li pra mim, comecei a rir do nada. Eu acho que não vai ser tão engraçado quanto foi a hora que eu li, mas sem hype. Fui pra casa de um boy e deitamos na rede bem coladinhos. Ele tava com aquela gracinha de fechar e abrir a rede e do nada ele fechou e ficamos no escurinho agarradinhos. Achei que ia rolar um beijinho e do nada ele arrota na minha cara. Nem intimidade a gente tinha. Fiquei sem reação. Eu acho... Tem uns comentários aqui, a galera falando: poxa, por essa eu não esperava. Eu acho que foi isso que bateu em mim, sabe? Eu tava esperando qualquer outra coisa, menos o cara rotar na cara dele, tá ligado? Caralho, por que, irmão? Por que você achou que ia ser legal isso? Meu Deus do céu, nossa. Isso não é legal em nenhum jeito. Não é, não é. Eu super respeito aqueles casais que têm a intimidade de arrotar, zoando na cara do outro, ou ficar peidando um perto do outro, tipo, tudo bem, é o rolê de vocês. Eu acho absurdo. Eu acho too much também, amiga. Não, gente, eu não faço nem, eu não deixo o João me ver fazendo xixi perto dele. Sim, também, entendeu? Eu também. Porque eu acho que a gente tem que ter limites no relacionamento. Tipo, casal que
que faz cocô com a porta aberta, conversa. Não. Justo. Limites. Precisa... Não, arrotar pra mim foi absurda. Pelo menos arrotar, pensei que ele ia peidar. Podia ser então, eu pior. não esperava por isso. Achei que ia acontecer qualquer outra coisa, sabe? Tava bonitinho, assim, porque ele falou, ficamos no escurinho. Eu falei, nossa, vai ser outra coisa. Não, daí me deu Eu achei ataque que ia de cair riso. a rede, se machucar, Me deu se ataque ralar, de riso, sei lá. mano, que loucura. Mas tá. Esse daqui é o que tá um pouco de desespero. Porque tá assim: um cara chegou noiado de pó, ficou doido pelo meu pé e queria ficar cheirando todos os meus sapatos. Reclamou que eu não tinha chulé e eu era novinha, idiota na época, e ainda dei pra ele. Com ele com o meu sapato na cara. Meu Deus, o fetiche na vida real. Que isso? Sabe o que eu lembrei disso? Aquela vez que tinha um cara querendo comprar o seu sapato. Gente, sim! Eu coloquei um sapato no Enjoei pra vender e o cara comentava várias coisas e mandava mensagem no direct. Nem sei se tinha direct, mas acho que sim, né? Acho que quando você vai falar com o vendedor ou uma coisa assim. E ele ficava pedindo pra eu mandar com chulé e que ele pagava o dobro e que não sei o que. Bizarro. E a Thaís não mandou, gente. Eu falei pra ela mandar. Ela foi besta. Até o Lodi falou pra eu mandar. Mano, porra, sua melhor amiga e seu marido falando pra você não vender. Mandei, mano. Tá que pariu, velho. Nunca mais vai ter uma oportunidade dessa, porque ele queria pagar o dobro, o valor que eu paguei na época, tá ligado? E ele era Eu usado. acho que nunca mais é uma palavra muito forte, amiga. Nunca mais aconteceu, amigo. O mercado tá aí desde sempre, né? Agora eu vou entrar em um aqui, amiga, que esse me deu memória de guerra, tá? Esse me deu memória de guerra, vou me expor aqui, que é o seguinte. O dia que fui passar ano novo com um cara em um mirante e ficamos ouvindo música no carro até amanhecer. Acabou a bateria do carro pra ir embora e eu fui ajudar a empurrar e ele dirigindo. Aí caí dentro de um buraco, fiquei 2 semanas sem andar direito e nem foi no bom sentido. Amiga, agora eu vou contar a minha história. Eu comecei a rir porque eu lembrei da sua história. Você sabe a minha história, então eu vou contar pra vocês, caso vocês não saibam. Teve uma vez, lá em Campo Mourão, eu era nova também, né, e tal. E aí eu gostava de um menino e ele já dirigia. Aí a gente foi sair, né, de manhã. Era de manhã, assim, um date de manhã. Aí, amiga, ele foi me buscar na frente do Rondon. Tô dando detalhes, tá? Tô dando detalhes. Lá na frente do Colégio Rondon. Os moroenses já sabendo o trajeto inteiro. Eu vou dar detalhes. Moroenses no chat. Aí a Bruna foi comigo até lá, né? Que a Bruna foi me levar até o Rondon. Aí a gente foi andandinho. Aí ele foi me buscar, ele me buscou e tal. Aí a Bruna foi embora, né? E a gente começou a descer a rua do Rondon ali. Aí o carro começou a parar de funcionar. Simplesmente parou de funcionar. Descendo, era uma descidona que tem lá, gente. E aí a gente foi parar numa avenida, que é a Perimetral. A gente foi parar naquela avenidona, que é uma avenidona super perigosa. E aí ele viu, não vai dar certo. Aí ele parou o carro. Aí eu tive que empurrar a porra do carro, porque eu não sabia dirigir, gente. E aí, esse foi o date, tá ligado? Eu tive que ajudar a empurrar até a mecânica. E aí eu fui embora. Esse era o que você tava de salto alto? Não, esse eu tava de All-Star. Teve um que eu tava de salto alto, que eu empurrei carro também, mano. Caralho, velho, verdade. Caralho, eu achei que era o de salto alto, amigo. Ou seja, você tem 2 histórias empurrando o carro de alguém. Nossa, mano, que bosta, velho, que bosta. Ô, amiga. Nossa senhora. Também vai ficar confundido, sabe? Isso que é o foda. O carro já era velho, com todo respeito. Nem tanto assim. Ah, foda. Esse daqui, eu li as primeiras linhas. A primeira linha, eu lembrei o que é, já deu dor física. O boy me chamou pra ir em um motel, mas eu falei, tô cabeluda, não me depilei. E ele disse que não tinha problema, que ia me depilar. Achei que fosse brincadeira. Chegamos no motel e ele com um kit de barbearia. Me deitou na cama, abriu minhas pernas e me depilou todinha. Meu Deus. Gente... Gente, bagulho bizarro, mano. E ela deixou, tá ligado? Que esquisito, mano. Tá bom, então, moça. Então tar. Eu nunca ia deixar isso na minha vida. Não. Meu Top, Deus. sei lá, 3 piores ideias de date. Tá ligado, mano? Nossa, eu ia embora na hora. Falei, não, mano, você tá ficando maluco? Sai. Sai, seu doido. Credo, mano, que horror. Ai,
Ai, Meu Deus. viu? Eu falei que ia dar dor física. Nossa, que horror. Esse aqui vai dar memória de guerra também, mas não de date. O boy veio aqui pra casa, a gente se agarrando no sofá. Depois ele disse que tá mal, que faltou no grupo da igreja. Depois disse que queria casar com uma mina que não queria ele. Enfim, saiu da minha casa botando a mão na minha testa e falando: Deus te abençoe. Meu Deus Ficar do com céu. crente, mano. Ficar com crente, velho. É uma experiência, né? Meu Deus É uma do céu, meu experiência. Deus do céu. Eu acho que eu nunca fiquei com crente, assim, nesse nível, assim. Eu também acho não, que por não. incrível que pareça. Mesmo com o meu histórico, né, de ser crente uma vez na vida. É que também eu era novinha, né? Eu saí eu também. na fase que eu podia começar a ficar com alguém da igreja, eu já tinha largado a igreja. Eu gostava de um menino da igreja, mas gordinha, né? Nunca pegava ninguém. Né? Ficou por isso mesmo. Mas é isso, Nunca fiquei com ninguém da igreja, mano. Eu acho. Se eu fiquei com você e você é da igreja, diga aí nos comentários, tá ligado? Não. Faz isso não. Não, eu vou bloquear seu comentário. Esse daqui é na vibe de ficar em casa também. Uma vez saí pra jantar com uma menina que era muito rica, muito mesmo. E ela me contou sobre a vida dela e tudo mais. E disse que a família dela não sabia que ela era lésbica, porque era a família dela que bancava ela. E disse que a mãe dela nunca aceitaria. Gravem isso. Depois de jantar, ela perguntou se eu queria ir pra casa ou se eu queria conhecer a casa dela. E eu disse que podíamos ir pra casa dela, porque eu queria transar, obviamente. Fomos pra casa dela e ela morava em um AP que era por andar. Então o elevador tinha chave e abria diretamente. Na sala dela, super chique, uma vista maravilhosa, começamos a transar na sala. Eu pelada, igual um frango assado pra cima. A menina inventa de me prender no sofá. Bem na hora que eu tava lá, presa e pelada, com o cu pra cima. O elevador abre e os pais dela aparecem na sala. Eu perdi toda a minha dignidade. Não conseguia levantar, não conseguia puxar minha roupa pra me tampar e não conseguia sair da minha posição. A mãe dela virou correndo e entrou no elevador e foi pro térreo. Eu saí correndo daquela situação, mas ainda dei de cara com a família. Nossa, mano, que pesadelo! Pior pesadelo de um ser humano transante é ou ser visto pela própria família ou pela família da pessoa que você tá transando. Aí tem esse aqui, amiga. Saí com um querido que no meio do date disse que dormia de olho aberto e gritava dormindo. Isso aí já pra mim já era, tá ligado? Já é o suficiente. Fui pro banheiro pra rir descontroladamente também. Voltei com a consciência de que jamais veria essa cena de terror ao vivo. E é isso, mano, entendeu? Esse aí pegou o red flag e falou, não, que não. Não, esse daí fugiu antes. Fugiu antes. O último que a gente tem aqui pra contar de tweets, né, que a gente pegou, aí tá assim. Primeiro, que eu só fui no encontro por vergonha de desmarcar de novo. Já começou errado. Pô, mano, tá ligado, velho? Desmarca, acaba, chega, fim. Meu Deus cara, do céu. Os caras fazem isso o tempo inteiro. Ou faz igual a Carol da Ghost. Pô, acho que a gente Carol falou do Ghost lá no podcast, então vai lá ouvir. Sim, a Carol do Antigo Testamento fazia assim, mas enfim, continuando a história do querido aqui. Lá, ele me fez assistir milhões de vídeos da Joelma e bandas paraenses de brega. E o pior, ele ficava cantando junto. Às vezes se levantava e dançava. Fiquei me fingindo de tímido demais pra evitar beijos e afins. Caralho, mano, que bosta. Baita date, pô, assistir a Joelma, que isso? Que isso, baita O problema date. é que tinha o cover mal feito da Joelma e dos dançarinos, Imagina né? gay dançando. Nossa. Eu adoro Joelma, adoro Calypso. Enfim. Aí, antes da gente terminar esse episódio com os maiores, melhores dates da internet aí, vamos pro like? O que vocês acham, hein? Vamos pro like? Deixa seu like aí com a gente, sua inscrição, deixa o seu date aí nos comentários, porque assim, eu adoro ler dates ruins, mano. Eu acho que é um prazer inexplicável, sabe? Que a gente fala, nossa, até que não foi tão ruim a minha época de solteira, sabe? E que bom que eu sou casada também. E aí... Graças a Deus. Deus é bom Deus o tempo é bom. todo, né? Então deixa aí seu like, seu comentário, que a gente vai contar agora pra encerrar umas histórias nossas aí, que eu já contei uma, né, que eu sou boca aberta. Mas é isso aí, vamos lá então.
eu vou começar. Na verdade, não foi um date. Na verdade, o meu rolê foi que eu comecei... deixa eu contar direito. Que é exposição, hein, galera? Eita, quem sabe, sabe. Vamos lá. Quem conhece a história, conhece. Eu trabalhava num lugar, né? Num lugar aí, lá em Campo Mourão. Um lugar lá. Um lugar. E aí, eu tinha atendimento com o público e tudo mais. Aí, um dia, foi esse cara lá onde eu trabalhava, né? Porque ele precisava de uma coisa que ele tinha que pegar lá no lugar onde eu trabalhava. Aí, eu comecei, nossa, como ele é bonito, né? Ele era mais novo que eu, mas tudo bem. E fiquei toda, que lindo. Ai. E tá, e eu tava toda largada, mas tudo bem, né? Daí, como ele foi lá solicitar esse bagulho, e ele ia voltar depois buscar, então, quem me conhece já sabe do que eu tô falando. Isso é muito engraçado. Ele ia voltar lá buscar. No dia que ele foi, eu fui bonita no outro dia, né? Que eu sabia que ele ia lá buscar. Claro. Não sou otária nem nada, né? E aí ele foi, beleza e tal. Aí eu, que tinha todos os dados dele, minha ficha... Achei ele no Facebook, né? Claro, amiga, eu sou uma jogadora. Amiga. É os 11 na linha de ataque ali, tá ligado? Achei ele no Facebook. Não que eu não tenha feito isso com o João quando a gente começou a sair. Eu tinha visto o Facebook inteiro dele, todas as fotos que ele tinha disponível no Facebook. Quem que era a família e tudo mais. Por que não? Eu fui ver quem ele era. Aí fiz o pedido de amizade, né? A gente começou a conversar. Aí que tá o rolê. Ele não conversava. Só que ele era muito bonito, tá ligado? Ele era muito bonito. E aí, eu dei oi, a gente trocou meia dúzia de palavras e marcou de se ver. Aí a gente foi se ver. Eu falei, ao vivo ele deve conversar um pouquinho mais, né, e tal. Gente, ele não falava. Ele não falava. Só que realmente, tipo assim, ele era muito lindo. E, tipo, eu ficava assim, cara, eu nunca vou ter essa oportunidade de novo, tá ligado? E aí o rolê foi que eu fui ficando com ele e a gente nunca conversava. Ele era muito silencioso, amigo. Ele era muito, tipo, ele não falava comigo. E aí eu fui, tipo, eu ia na casa dele. Aí ele assistia futebol americano, né? Aí eu falo isso porque a Carol ama muito futebol americano. Então ele me ensinou algumas coisas na época, até comecei a gostar. E aí, só que ele não falava comigo, gente. Vocês não estão entendendo que, tipo assim, a gente ficava sentada no sofá e a gente ficava a tarde inteira lá. E ele não falava nada, eu puxava o assunto e ele só ria. Horrível. Até que você é só, mas ele é tão eu lindo. Assim, mano, eu desse jeito. Porque, tipo, eu não queria namorado, tá? Eu só queria, tipo, a oportunidade da minha vida, entendeu? E aí foi isso, tipo assim, ele parou de falar comigo pelo Face, parou de falar comigo por mensagem, ele parou de falar. Só foi. Ele foi sabe, o Thanos fez assim, ó. Como lágrimas na chuva, tá ligado? Ele foi embora. E foi isso, mano. É um bagulho que veio, que foi tipo umas semanas ali. Mas ele era muito bonito, mano. É isso que fica, né? É isso que fica. Não sei nada sobre ele até hoje. Você nunca stalkeou pra ver como que ele tá? Já. Ele tá lá em silêncio. Tá lá, mano. Tá ligado? Tá lá. Tá lá em silêncio, quietinho, sem falar nada. Oh, meu Deus, a pobre da Thaís. Ai, mano, chega dessa história. Ai, a minha, assim, pra quem ouve o nosso podcast já sabe qual que é meu pior date. Você sabe qual que é o meu pior date. Eu sou traumatizada com esse date da Carol, entendeu? Esse date é traumatizador. O meu pior date, esse daí, com certeza, entra na lista. Eu tenho tanto trauma dele que eu prefiro dessa vez fazer uma versão pocket dele, tá? Pra não falar muito. Porque, puta que pariu. Mas, enfim, eu estava conversando, de conversinha com uma pessoa. Aí, tadinha. Tinha marcado de sair com essa pessoa em São Paulo. E aí, essa pessoa achou de bom tom, no nosso primeiro encontro oficial, né? Que a gente já conversava bastante tempo online. Achou de bom tom levar uma amiga junto. Mas não era uma amiga qualquer. Era uma amiga em que ele era afim dela a infância, a parte da adolescência todinha ali. Nossa, mano. E eu sei disso por quê? Porque a menina ficou falando isso. Ela fez questão de me falar várias e várias vezes isso durante o date. Foi um date muito legal, sabe? Nossa. Um date incrível. Mano. Não foi um date, né, amiga? Convenhamos, não foi um date, né? Não foi. Nossa, choveu, sabe? A gente teve que andar na chuva. Vocês teve três. que ir andando até o metrô. Vocês três. Sim.
Os três. E ela querendo toda hora ficar entre nós dois, pra não deixar a gente um do lado do outro. Nossa, mas que ideia de jirico, né, mano? Tipo assim, o cara foi ficar com você. E assim, Sim. como ele gostava dela, ele foi pra ficar com você, ele não ia ficar com você na frente dela nem a pau, tá ligado? Nossa, que bosta, Não faz mano. o menor sentido. Daí no restaurante que a gente foi pra comer, a menina ficou puta porque ele sentou do meu lado e não do lado dela. Nossa, mano. Aí ficava com cara de cu, ficava fazendo comentário merda. Eu tenho flashes, assim, desse encontro. Eu nem lembro dele inteiro. Eu lembro que em algum momento a gente foi pra casa de alguém, familiar, amigo, não sei de quem que era, porque tava chovendo. Cara, tudo errado. Tudo errado. E, assim, não levem pessoas pra ir num date junto com você. Principalmente se for um amigo ou uma amiga que você era afim, tá? Nossa, não faz nem sentido, mano. É horrível. Faz nem Porque sentido. claramente ele não tinha superado ela e ela claramente queria deixar ele ali na rédea dela pra sempre. Então, assim, péssimo tom, horrível, memórias de guerra horríveis. Credo, Não. amiga. Por isso que a Carol casou rápido, mano. Exatamente, entendeu? Toda traumatizada, coitadinha. Toda traumática. Chegou um cara nerdinho, com um piercing na boca, tinha um monte de jogo de Play 3. Eu falei, bom, é esse, entendeu? É esse aí mesmo. Vou logo, Casei. vou logo, chega. Nossa senhora, a Carol tem várias histórias, né? Ela até contou esses dias foi em vídeo. Foi do menino que esqueceu o fone na sua casa. Carol tem Foi muita história merda, mano. o último vídeo, Foi o último vídeo, muita história merda, mano. Aí faz sentido, entendeu? Ela casar rápido. Pois é. Eu tenho história merda Quase também. Quase não saí com ninguém. As histórias merda que eu tenho é inacreditável. Teve um que eu saí... Só um extra aí. Teve um que eu lembrei aqui, que era um cara num grupo de amigos que eu conhecia, também não vou dar muitos detalhes, mas eu já tinha tentado ficar com ele, tava com vontade de ficar. Primeiro que assim, já fui meio humilhada por um homem de 1,5 m, né? Porque ele era da minha altura, talvez até que assim, sabe? Uhum. Eu tinha uns sentimentos a mais do que ele. Aí, quis ficar comigo em um lugar escondido, porque lembra, eu era feia e gorda e ninguém podia ficar comigo para os outros verem. Então, quis ficar num lugar escondido. Meu Deus do céu. E aí, tinha meio que um barranquinho assim, aí ele ficou na parte de cima. Ai, mano. Nossa, que humilhação, velho. Que humilhação. E eu fiquei na parte mais baixa, porque daí a gente ficava no mesmo... Pariu, velho. E aí, a gente saiu dali e... Nunca mais. Eu acho que assim, também. ele nunca mais, graças a Deus, nem lembro direito da cara, do nome, nada. Mas eu acho que assim, ele foi se esconder de que não ficou comigo, porque não podia, né? Porque não era de bom tom ficar comigo. E eu me escondi e fingi que nada aconteceu, porque assim, que humilhação. Eu tive que ficar num barranquinho mais baixo pra ficar, porque ele tinha a autoestima tão grande quanto a altura dele, sabe? Meu Deus Até tem amiga minha que nem sabe que eu fiquei com esse cara. Essa eu acho que é a primeira vez que eu conto essa história. Ai, que humilhação, gente. Ai, eu espero que gente, vocês tanta tenham humilhação. gostado do vídeo. A gente se propõe a cada papel, né, amiga? Nossa senhora do cara, céu, se cada arrependimento coisa que a gente matasse, mano. Ai, gente, mas é isso, né, amiga? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de auto-humilhação aqui desse final, né? E é isso. Ai, não deixa de dar o seu like, a gente merece, depois de se humilhar assim tanto. E se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, gente. Tchau. Beijo, tchau.